Oi, aqui é o André. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre extinção respondente, tá? Então, o que seria extinção respondente? É a perda da força de um reflexo. Eu vou dar alguns exemplos para você dar uma olhada nesse fenômeno, tá? Então, por exemplo, imagine que você tem muito medo de altura, mas por algum acaso você foi contratado para trabalhar numa empresa que fica no 22º andar e todas as janelas são totalmente transparentes, né? Então dá para você ver frequentemente a altura da cidade inteira. Então depois, no primeiro dia você morre de medo, no segundo também, aí lá pelo 30º dia você já está muito mais adaptado, né? Não que você não sinta medo de altura ainda, mas você sente bem menos medo, demora muito mais para aparecer, tudo bem? Então, outro exemplo, uma pessoa que tem muito medo de cobras, né? Mas aí ela ficou sem dinheiro, foi demitida e o único lugar que admitiu ela em algum trabalho foi num zoológico. Então ela vai ter que alimentar vários tipos de animais. Então ela faz um curso e tudo mais. Ela consegue lidar com boa parte dos animais, mas um dos tipos que ela vai ter que lidar são as cascavéis, as cobras, enfim. Então todo dia alimentando ali os animais, mesmo com proteção, dá nela um total pânico, a ponto dela ficar muito mesmo amedrontada nos primeiros dias, mas depois de 3, 4, 5 meses ela já está alimentando muito bem todas as cobras. Então, assim, nesses dois casos você tem aí exemplos em que a pessoa tem muito medo de alguma coisa e lembrando que nesse caso o comportamento de medo de cobras, medo de altura foi aprendido. Eu dou basicamente uns exemplos bem interessantes nesse outro vídeo sobre reflexos secundários, tudo bem? Então se você tiver dúvida, você vai nesse outro vídeo para você voltar aqui. Então, por exemplo, você tem aí dois exemplos de extinção respondente, onde tem um reflexo, e é secundário nesse caso, e depois que o estímulo condicionado aparece várias vezes sem o estímulo eliciador primário, ele vai perdendo a força. Então, por exemplo, digamos que lá no começo, na história de aprendizado, a pessoa aprendeu a ter medo de altura da seguinte forma. Toda vez que alguém levava a criança mais lá para um lugar mais alto, o pai dava um berro, né? Então esse é basicamente o exemplo que eu dei no outro vídeo. Então depois desse berro, a criança começou a apresentar alguns comportamentos, né, que ela só apresentaria na presença do berro, mas também na presença de altura. Então, por exemplo, ela começou também a chorar na presença da altura e antes ela chorava na presença do berro, entendeu? Isso foi acontecendo várias vezes. A criança se aproximava de algum lugar alto, o pai dava um berro e ela chorava. Se aproximava do lugar alto, dava um berro e ela chorava. Depois, só de alguém colocar ela perto do lugar alto, ela já começava a chorar, tá? Então teve aí um processo de emparelhamento, né? Que é condicionamento pavloviano mesmo, entendeu? Então o que acontece? Nesse caso aí, para ela deixar de ter medo, ela teve que apresentar a situação à altura várias vezes, sem que houvesse o berro, que era o estímulo iniciador primário, entendeu? Então o que aconteceu? Ela contatou com a situação de altura várias vezes e não teve o berro, então depois de um tempo, o estímulo à altura não passou mais a iniciar a resposta de medo, que é sobressalto, taquicardia, enfim, tá? Espero que você tenha entendido um pouco de extinção respondente. Qualquer dúvida você pode me mandar um e-mail, então colocar aqui embaixo.